Será que em pleno 2023 alguém ainda faz vídeo falando de Crepúsculo? Oi, gente, meu nome é Lorena e estamos relendo Crepúsculo no clube da Alana, do Mais Livros que Amigos. E eu percebi que eu não tenho vídeo falando dessa série aqui no canal. E chegou o momento. Na época que eu li O Sol da Meia-Noite, eu tava começando com o canal. E pra quem não sabe, O Sol da Meia-Noite é basicamente Crepúsculo pela visão do Edward. E desde que eu comecei o canal, tem alguns livros que eu gosto muito, que eu não tive ainda a oportunidade de falar sobre eles, porque na época que eu li, eu não tinha canal, basicamente, mas são livros que eu tô sempre relendo. Assim como Harry Potter, Guerra dos Tronos, acho que eu também ainda não falei aqui. Enfim, chegou o momento de dar minha opinião sobre Crepúsculo por dois motivos. Primeiro, porque a gente tá relendo e porque as opiniões, obviamente, algumas mudaram, algumas continuam as mesmas e tá muito legal. Inclusive, esse mês agora de setembro a gente tá lendo Lua Nova. Eu tô atrasada com a meta nesse exato momento, mas isso aí a gente releva. E porque esse livro aqui sempre recebeu uma onda de críticas, tanto o livro quanto o filme. O filme eu consigo entender o porquê, mas o livro eu realmente tenho questões, tenho coisas muito boas para falar a respeito de Crepúsculo, por incrível que pareça. Ou não, por incrível que pareça, porque é um livro realmente muito bem escrito. E caso você ainda não saiba, sim, tem gente que não sabe, porque tem meninas no clube que estão lendo pela primeira vez agora em 2023, não foram afetadas naquela época e elas estão lendo agora pela primeira vez. Então Crepúsculo é uma fantasia urbana, vai contar pra gente a história de uma adolescente que se apaixona por um vampiro. Essa é a breve sinopse e é isso mesmo, tá? Uma adolescente de 17 anos, a Bella, ela vai precisar se mudar para morar com o pai. E nessa cidade ela vai se deparar com uma família bem peculiar, bem estranha, que não se mistura muito. E obviamente ela vai se apaixonar por um dos meninos dessa família, que é o Edward, e vai descobrir que ele é um vampiro. E daí a história vai se desenrolando. E eu lembro que na época que esse livro recebia muitas críticas, uma das questões mais fortes era por causa do estereótipo do vampiro. Acho que estava todo mundo muito acostumado com o Drácula, que é um vampiro que não sai no sol, que dorme no caixão e que bebe sangue, não sei o quê. E aqui veio a Stephenie Meyer, acho que é assim que pronuncia o nome dela, eu nunca soube real falar pra vocês. Eu acho que é Stephenie Meyer mesmo, ou Meyer. Ela me trouxe aqui um vampiro que brilha no sol, mas o vampiro que brilha no sol não é tudo que o Edward é. Ele tem vários outros atributos, várias outras características. Brilhar no sol é só uma delas. Então ele não dorme no caixão, ele não bebe sangue, porque especificamente a família dele, os Cullen, eles seguem uma outra dieta, no caso, eles escolheram não matar pessoas. O Edward, por exemplo, ele consegue ouvir pensamentos, enquanto a irmã consegue prever o futuro. Enfim, várias coisinhas ali que foram quebradas a respeito dos vampiros, e eu acho que isso não foi tão bem recebido, então as pessoas, ao invés de lerem o livro, levaram a crítica em cima do que muitas pessoas estavam falando, até porque a adaptação foi um sucesso, sim, mas é aquilo que acontece até hoje, né? As pessoas julgam baseado no que, em pedacinhos que vêm, cortes, no que outros críticos estão falando. As adaptações conseguem ser bem ruinzinhas, sim, mas o livro não é tão ruim assim. Sabe o que eu percebi relendo Crepúsculo? Essa escrita para o que o livro se propõe, porque a gente tem que ver isso também, tá? Isso aqui não é um livro adulto, é um livro, um romance jovem. E eu percebi que essa escrita é muito boa. Para uma jovem que estava lendo lá na época que Crepúsculo foi lançado, que foi em 2005, gente, isso daqui era um prato cheio para uma adolescente. A Bella é uma adolescente que ela tá completamente deprimida, ela tá ali entrando numa nova escola, não conhece ninguém, foi para uma cidade pequena onde só chove e tá morando com um pai que também é bem parecido com ela, ele é bem caladão, ela também é muito tímida e ela abriu mão de viver num lugar que ela gostava, que era no Arizona, e lá fazia sol sempre, era uma cidade grande, ela podia sair, e ela gostava realmente de lá, mas só que a mãe dela
se casou com um jogador de futebol e ficava viajando muito. Então, assim, ela já abriu mão da felicidade dela para poder deixar a mãe feliz, e com isso ela acabou ficando triste porque ela foi morar com o pai em uma cidade péssima, com poucos habitantes, e chove todo dia, e é muita neve, e ela não gosta disso. Então ela tá ali bem, sabe, bem depressiva, na maior tristeza, até ela conhecer o Edward, que é o primeiro amor dela. É aquele menino lindo, maravilhoso, romântico, que a princípio não quer saber dela, e aí é óbvio que isso instiga mais ainda ela querer ficar perto dele. E ele é muito misterioso, e ela começa a gostar muito dele, sonhar com ele, aquela coisa, né, adolescente. E aí ainda por cima ela descobre um mundo totalmente novo a partir do momento que ela descobre que ele é um vampiro. A vida dela muda, vira de cabeça para baixo. E estamos falando de um livro que aqui nessa edição minha tem 286 páginas, mas ele tem mais na edição comum, tem 300 e pouca, quase 400. Mas é uma escrita que ela voa. Eu tava percebendo que na página 17, capítulo 1, essa menina já chegou em Forks, que é o nome da cidade. Ela já descreveu pra gente por que ela tá ali, já teve uma interação com o pai, e a gente já conseguiu entender como vai funcionar a dinâmica ali dos dois. Já foi pra escola, já fez amigos, já viu o Edward, já sentiu uma coisinha por ele. Então, se na página 17 você já foi envolvido, inserido no cenário, é bem difícil você conseguir largar, a não ser que a Bella esteja te irritando muito. Porque aqui temos um ponto. A Bella é chata? Pode ser que seja. Mas ela só tem 17 anos, é uma adolescente que tá passando por todas essas coisas. O romance é problemático? Depende também, a gente já vai chegar lá. O que acontece aqui é que os dois estão passando por uma situação ali de vida. Eu não digo tanto o Edward, porque ele tem 300 e poucos anos, né, se for contar. Mas ele sempre foi solitário desde quando ele virou um vampiro. Nunca se interessou por ninguém, sempre quis viver a vida ali de solidão. Ele acha que ele é um monstro e ele não quer se aproximar de ninguém. Ninguém chega aos pés dele, né, na cabeça dele. Inclusive as próprias pessoas da escola contam pra Bella que, tipo, ela não tem nenhuma chance com ele porque ele nunca olhou pra ninguém, nunca conversou com ninguém. Ninguém é bom o suficiente pra ele, até a Bella chegar, porque, por incrível que pareça, ela é a única pessoa que ele não consegue ter acesso aos pensamentos. E ela é muito diferente pra ele por questão do cheiro também. O cheiro dela é único pro Edward, tanto que ele tem que se controlar pra não matar ela quando eles se conhecem pela primeira vez. E os dois acabam ficando muito dependentes um do outro quando eles conseguem superar essa barreira de que não, vamos se aproximar, você descobriu o que eu sou, eu tô apaixonado por você, você tá apaixonado por mim, vamos ver no que isso vai dar. Então eles se tornam muito dependentes um do outro. Bella, por sua vez, estava muito deprimida, viu no Edward toda a alegria, toda a felicidade da vida dela. A cidade passou a ser maravilhosa para ela somente pelo fato dele estar lá. E a mesma coisa com ele passou a ver sentido em toda a existência dele depois que a Bella chegou. Ele começou a querer proteger muito ela, começou a querer ficar perto dela, queria saber tudo da vida dela, da vida humana dela, e também queria contar da vida dele pra ela, porque ele nunca pôde, né, contar pra ninguém, nunca ninguém se interessou. Isso também colocaria em risco tanto ele quanto a família. Então é assim, um romance que poderia ser difícil, mas os dois dão um jeito. E a Bella, a questão da Bella ser muito chata, eu acho que as pessoas levaram muito em consideração o que viram no filme, que no filme a gente tem uma personagem totalmente sem graça, que não tem o mínimo traço de personalidade, que fica caindo o tempo todo e que se desmancha de amores pelo vampiro. E aqui no livro a gente tem uma Bella tão diferente, uma menina de 17 anos, que assim, as atitudes dela não fogem muito do esperado para uma menina de 17 anos, mas elas vão além do que uma menina de 17 anos agiria, porque a gente vê a Bella com as amigas dela da escola, e as amigas da escola irritam muito ela, porque elas só querem saber de baile, só querem saber de meninos, umas conversas totalmente rasas que a Bella não gosta. A Bella prefere ficar em casa do que ficar com as amigas. Tem duas aqui, a Jéssica e a Lauren. Nossa, umas meninas insuportáveis de chata. E na minha época de escola, eu era assim também.
Eu não conseguia me conectar com ninguém da minha idade. Eu achava a escola um porre, um tédio. Eu não queria conversar, não queria sair com aquelas meninas. Eu preferia ficar no meu canto lendo, porque, tipo, era muita chatice. Então, talvez eu fosse a Bella, porque eu consigo entender muitos pensamentos da Bella. E como o livro é narrado em primeira pessoa, a gente tem acesso ao que ela tá sentindo ali naquele ambiente. Tipo, ela não quer sair pra praia com aquela galera, pra ficar rindo e fazendo nada. Ela prefere fazer outras coisas da vida dela, entendeu? Por mais deprimida que ela esteja, ela fica pior ainda quando ela tem que passar um dia inteiro com aquelas meninas escolhendo vestido de baile, sabe? Os vestidos tudo igual. Ai, é um saco e a Bella não tá afim. E algumas pessoas acham a Bella meio reclamona, mas agora aqui é a minha opinião, eu não acho que ela esteja reclamando totalmente sem razão. Porque ela teve que mudar de cidade para um lugar que ela não gosta. É um pessoal muito chato, ela tá deprimida, a verdade é essa. E junta isso com o fato de ela só ter 17 anos, então pra mim é coerente e ela às vezes até é um pouco madura. Ela se impõe muito, coisa que a gente não vê acontecendo no filme. A Bella do livro é uma pessoa que ela tem opinião, tá? Não é só porque o Edward é um vampiro e apresenta um mundo maravilhoso pra ela que ela aceita tudo que ele fala que não. Ela inclusive é muito teimosa e deixa ele muito estressado às vezes. E aí é o seguinte, o Edward é uma criatura de 300 e poucos anos, é um vampiro que pode matar ela simplesmente com um safanão. Ela ignora quando ele fala que é perigoso? Sim. Ela sai com ele sozinha, sem avisar pra ninguém, sendo que ele já falou que só o cheiro do cabelo dela faz ele ter vontade de sugar todo o sangue dela? Sim, também. Eu faria o mesmo, uma jovem apaixonada? É óbvio que sim. Então é o que eu tô falando. Não tem como ela também fugir muito, ter as mesmas atitudes do Edward, que já viveu muitíssimo, sendo que ela ainda não viveu nada, ela não tinha dado um beijo na boca até conhecer o Edward. Então, assim, ela tá completamente rendida e completamente apaixonada. Esses são os pontos que eu percebo na releitura, que ele fala pra ela com todas as letras: meu amor, eu sou perigoso. Você tá achando que eu sou o herói da história, mas e se eu for o vilão? E ela fala: tá bom, eu não acho que você seja perigoso, tô sentindo aqui no meu coração que você não é perigoso. Eu tô achando que eu posso ir pro meio da floresta com você, que você não vai fazer nada. Então, assim, essas coisas agora eu consigo perceber, só que não dá pra gente esperar nada diferente da Bella por causa disso, gente. Ela é uma adolescente que tá apaixonada. É um livro de romance adolescente. É um romance suspirável. A história te dá aqui, ó, um romance entre uma adolescente e um vampiro. E pra esse tema, eu acho até que a autora colocou bastante coisa. Ela criou um mundo que ela foi desenvolvendo depois, né, à medida que os livros vão passando, mas assim, tem até bastante qualidade, acontece bastante coisa, temos coisas bem coerentes, é um romance bem redondinho. É claro que algumas coisas são estranhas, como o fato de que os Cullens, eles vivem todos juntos, mas eles não são da mesma família. O pai do Edward, no caso, que foi quem criou ele, transformou ele em um vampiro, que é o Dr. Carlyle, ele foi o primeiro vampiro. Então ele cria o Edward e depois ele conhece a esposa dele, que é a Esme. Então, teoricamente, ela é a mãe do Edward. E aí depois ele foi criando os outros, né, que são os irmãos do Edward, mas eles são casados. Por exemplo, a Rosalie é casada com o Emmett, a Alice é casada com o Jasper e são todos irmãos do Edward. Então, imagina você ali na escola, você vê uma família dessa. Dá um bug na sua cabeça, porque para todos os efeitos os Cullens dizem que eles são todos adotados e vivem juntos como uma família. Ok, é diferente, causa uma estranheza assim no início, mas é isso que é, e é a forma que eles encontraram para conseguir viver ali em paz com a família de vampiros que eles são. E isso é 100% aceitável, porque é uma fantasia. Em nenhum momento essa história aqui tá te dizendo que é uma coisa real. É uma fantasia e não depende totalmente do que a autora vai fazer e de como ela vai te passar isso. Se a explicação colar, então ok, porque é um livro de fantasia. Inclusive, Crepúsculo, se terminasse nesse livro,
É uma história muito redondinha. Tem início, meio e fim, com uma narrativa super ágil. O plot twist desse livro é bem rápido, mas ele é bem interessante. Tudo que acontece aqui, a reviravolta que dá, de repente eles estão no romance, de repente eles estão fugindo de uma outra criatura que é perigosa, né? Então, assim, se terminasse em Crepúsculo, pra mim, já seria super aceitável. Daria pra parar aqui, com certeza, porque não tem o menor gancho pra uma outra história. O que tem são coisas que você fica curiosa a respeito, porque a autora não responde tudo aqui. Principalmente a respeito da existência de outros vampiros, a respeito de tudo que os Cullen conseguem fazer, eles, né, separados, a respeito do romance, que você fica se perguntando, será que a Bella vira ou não vampira? Será que eles continuaram juntos? O que será que aconteceu depois? O filme deixa um gancho, mas o livro não. Então eu nem sei se a autora tinha a pretensão de que desde o início seria uma saga, mas também se ela não tinha, tá de parabéns. Eu vou até procurar depois a respeito, porque eu realmente não sei se ela já planejou a história para ser uma saga, tipo a J.K. Rowling, que já sabia que Harry Potter teria 7 livros, porque esse livro é bem redondinho, bem rápido e fácil de ler também. E eu perdi um pouco do senso crítico com Crepúsculo, acho que é porque, como eu sempre gostei, e agora relendo depois de um tempo, isso aqui é uma história de conforto pra mim. Quando eu releio, eu consigo sentir as mesmas sensações, percebendo, claro, uma coisinha aqui e outra ali. Posso dizer que não vejo defeitos? Vejo alguns, mas eu consigo entender o porquê do sucesso antes, o porquê de eu ainda gostar agora, e porquê que a Bella agia como agiu, porquê que tudo se encaixou da forma que foi aqui. Então eu não tenho muitas críticas a fazer. Se fosse para eu ler hoje, do zero, pegar esse livro, nunca li Crepúsculo, vou ler. Eu amaria? Talvez não. Eu não amaria, mas eu ia ficar curiosa para chegar no fim da história. Eu ia ficar sem paciência com a Bella, com toda a certeza do mundo. Ia criticar muito o Edward. Acho que eu ia torcer um pouquinho o nariz pro romance, mas pelo contexto, pelo mundo, pela narrativa, eu ficaria nesse livro até o final se eu fosse ler ele pela primeira vez hoje, com certeza. Ele me distrairia. E é aquilo de adaptar as expectativas ao que você tá lendo. Não tem como você pegar um romance jovem e esperar uma coisa muito arrebatadora, muito profunda. E eu sempre falo isso, tem que adaptar as expectativas à proposta do livro e da autora, enfim. Então, eu indico Crepúsculo para você ler? Com certeza, se você ainda não leu. Uma fantasia que vai te distrair, tá? Uma fantasia para você ler rapidinho, que não tem coisas muito complexas, você não precisa ficar pensando muito no que tá acontecendo. Tem um romance bem legal, sim. Essa questão dos vampiros totalmente diferentes do que a gente estava acostumada em história de vampiros até chegar a Crepúsculo. Acho que esse aqui foi o pioneiro, né? Em mais histórias com vampiros que fugiam um pouco daquela coisa ali do Drácula. E agora eu me comprometi já com o clube, então eu vou continuar lendo, vou ler todos. Talvez eu faça um veredito no final, quando eu terminar. O que vocês querem? Vocês querem que eu fale de um a um? Agora a gente vai pra Lua Nova e temos mais personagens, né? Quem já leu sabe que as coisas mudam um pouco de figura. Tem um certo personagem aqui que apareceu bem pouco, que agora ele vai aparecer muito no segundo livro. Vão vir outras coisas desse mundo aí de fantasia que eu também acho super legal. Até Lua Nova achei que se desenvolveu bem. A partir de Lua Nova, talvez eu tenha muitas críticas, tá? Essa minha opinião aqui bem aceitável a respeito do primeiro livro, acho que não se mantém no segundo, preciso ver ainda. Então me digam aqui se vocês querem que eu faça um veredito final ou vídeo de todos os livros à medida que eu for lendo. Então não dou nem estrelas, tá, para Crepúsculo. Eu vou manter meu sentimento de que é uma história que eu gosto muito, tenho memória afetiva, então se eu estivesse lendo pela primeira vez, talvez eu tivesse dado 3 estrelas? Acho que sim, não tenho como saber agora a essa altura do campeonato. Mas é isso, se você quiser comprar o livro ou o box inteiro, eu vou deixar o link aqui embaixo. Você comprando pelo link, você ajuda a manter o canal em crescimento. Deixa um like nesse vídeo, se ainda não deixou, clica na marca d'água para se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Tá bom, se mesmo assim você ainda não se convenceu a sentar e ler Crepúsculo, eu fiz um vídeo de resumão aonde eu conto toda a história de cabo a rabo do livro, o que aconteceu capítulo a capítulo, pra você não precisar ler. Então é só você clicar que lá eu tô te contando tudo o que acontece aqui entre a Bella e o Edward do início ao fim.